Apocalipse capítulo 1, 17, 18, está escrito: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Atitude de adoração diante do Senhor. Às vezes a gente pensa que adorar a Deus é somente vir à igreja, louvar, cantar, orar, cultuar. Mas algumas atitudes, como é apresentada pelo texto, faz parte de uma vida adoradora. A primeira atitude é de cair aos pés do Senhor. João, quando vê a grandeza de Jesus, o Jesus totalmente cheio de poder, totalmente cheio de glória, totalmente revestido de força, ele cai aos pés do Senhor. Talvez nem sempre nós temos essa visão do Senhor, mas em muitos momentos é necessário uma atitude de adoração que nos leva a cair aos pés do Senhor, diante do problema. Tem pessoas que se desesperam, pragueja, murmura, entra em pânico, quando deveria assumir uma atitude adoradora, cair aos pés do Senhor. Entrar no quarto, como disse o Senhor, entra no teu quarto, e no segredo, no secreto, ora ao Senhor que te recompensará. Não adianta adorar aqui, mas não adorar no dia a dia, assumir uma atitude adoradora no dia a dia, diante do problema, os pés do Senhor. Diante de uma dificuldade, cair nos pés do Senhor. Diante de uma incerteza, buscar os pés do Senhor. Dia a dia. Essa deveria ser uma rotina crente. Se dobrar diante do Senhor, em atitude adoradora, diante de qualquer circunstância. Não importa. Adora a Deus no templo, adora a Deus na vida. Porque vejo Deus poderosamente em toda e qualquer circunstância. No meu problema, na minha dificuldade, nas circunstâncias, até mesmo na dúvida, eu sei, Deus está lá e eu posso me prostrar diante dele. Quando o vi, caí aos seus pés. E essa frase ela pode ser reformulada para toda situação. Quando estive em problemas, caí aos seus pés. Quando passei por dificuldade, caí aos seus pés. Quando me vi em aperto, caí aos seus pés. Quando fui receber o diagnóstico, caí aos seus pés. Quando me faltou toda a esperança, caí aos seus pés, como morto. Ou seja, desprovido de toda a força, desprovido de toda ajuda, como necessitado totalmente. Eu caí. Por que caí aos pés dele? Porque não tinha outra saída. Eu não tinha mais onde procurar, o que buscar, onde encontrar. Meu estado era de morto. Se ele não ressuscitar, ai de mim. Se ele não me ajudar, se o Senhor não edificar a casa, em vão, as pessoas constroem. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão se coloca policiamento. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Essa é a primeira atitude de adoração diante do Senhor, aqui no templo, fora do templo, em qualquer lugar. Não perca tempo. Adore o Senhor. Não procure outro meio. Procure os pés do Senhor. Deixe de lado toda a pretensão e assuma a atitude de pessoa que está sem força,
só contando com o Senhor. Segunda atitude de adoração diante do Senhor é saber que a mão de Deus, do Senhor Jesus, a mão direita dele, é colocada sobre nós. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita. Eu caio aos pés do Senhor, mas eu sei que eu não estou só, desprovido de qualquer contato, desprovido de qualquer ajuda. A mão de Deus está sobre mim. E a imagem dessa mão sobre João é como se Deus estivesse ungindo, Deus como se estivesse abençoando. Essa mão abençoadora que se lança sobre ele, sobre nós. É atitude adoradora porque é atitude de se baixar para ser abençoado, se ajoelhar para receber a bênção. Deus não abençoa exaltado, Deus abençoa humilhados para poder exaltá-lo. A mão de Deus é sobre nós. A mão direita do Senhor Jesus é sobre nós. E nós devemos sentir a força da mão poderosa de Deus sobre nossas vidas. Por isso não nos falta graça, força e vida. Mesmo depois de cair sem força, quase anulado, é possível perceber essa mão poderosa nos levantando. A Bíblia nos conta uma história de que Jesus encontrou um homem chamado Jairo. E Jairo disse para Jesus: vamos até a minha casa, porque a filha dele estava correndo risco de morte e depois morreu. Mas Jairo diz assim: vamos até a minha casa e punha a sua mão sobre ela e ela viverá. O que será que Jairo considerava que havia na mão de Jesus, que bastaria colocar sobre a filha dele e a filha viveria? Ele considerava que a vida estava nas mãos de Jesus. O poder de Deus estava nas mãos de Jesus. A solução para aquele problema estava nas mãos de Jesus. Por isso, o convite foi lançado para Jesus: vem à minha casa e põe a sua mão sobre a minha filha e ela viverá. João cai aos pés do Senhor como morto, mas a mão do Senhor é sobre ele. E temos que confiar numa atitude adoradora. Eu me ajoelho, eu me prostro diante do Senhor, sem força, desprovido de ajuda, porque não tenho outro meio. E nessa minha atitude eu estou querendo dizer: Deus, coloque sobre mim a tua mão e unja a minha vida com a tua graça. Eis-me aqui. Põe sua mão direita sobre mim, porque nela está a minha vida. A segunda atitude adoradora diante do Senhor é de ouvir a voz de Deus nos instruindo sobre o poder dele. Ele põe a mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Então, primeiramente, essa atitude de ouvir Deus é uma atitude de adoração, porque só ouve Deus quem adora a Deus. E a primeira instrução do Senhor para os seus servos crentes é não ter medo. O medo anula a fé. Primeira coisa que Deus tenta bloquear no nosso coração é o medo. Às vezes a gente fica com medo do futuro, com medo do que vai acontecer, treme tudo dentro de nós. Por isso, Deus sempre, quando se apresenta diante do povo para o conduzi-lo à vitória, primeira direção dele é: não temas, eu estou contigo. Não tema, eu sou o teu Deus. Não temas. Aí ele chega para João e diz: não tema, não tenha medo. Por que não ter medo?
Se o caos está aí, a malignidade está aí, a violência, a criminalidade, o futuro incerto, como não temer? Não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último. Você talvez nem imaginava. Eu estava ali, no início, com você. E você nem sabe, mas eu estarei lá, no último detalhe, com vocês. Você pode não sentir nem ver, mas eu estarei. Você pode até se alienar dessa realidade, mas eu estarei. No início, no fim, porque eu sou essa realidade, primeira e última. Nada acontece com a tua vida sem eu estar. Às vezes quando a gente vai para acampamentos, é claro, aí sempre pede para o pastor orar. E aí eu digo assim, irmãos, vamos entregar a alma a Deus. Aí a última vez que eu fiz isso, tinha uma irmã que se assustou. Ah, pastor, vira essa boca para lá. Eu digo, irmã, na verdade toda oração é de entrega a alma a Deus. Ou seja, Deus, minha vida está em tuas mãos. Ninguém está pedindo a morte não, nós estamos pedindo é a vida. Porque Deus é a nossa vida. Ele é a nossa entrada e a nossa saída. Ah, sim, então, dessa forma eu quero entregar sempre a minha alma a Deus. Eu digo, se você entendia de outra forma, eu nunca entendi. Não tenha medo. Deus é o princípio e o fim. Ele começou com você e ele vai terminar. E ele terminou com você, ele vai começar. Porque isso é Deus. Essa é a realidade de Jesus. O medo só será tirado do nosso coração se tivermos certeza. Eu estou começando com o Senhor e Ele está comigo. E o ponto final, quem coloca é Jesus. Não sou eu, não é o problema, não são as dificuldades, não é o inimigo, não são as pessoas, é Jesus. Porque Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele começou a escrever a história e Ele completará a boa obra na nossa vida. Que Ele mesmo começou. Não tenha medo. Sou o primeiro e o último. Aquele que vive. Estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Por que essa explicação do Senhor? Para que o seu Deus não seja um Deus morto. Mas você entenda que Jesus é vivo, é real, está presente. E a força da obra dele, da redenção, é sobre a sua vida. Aqui ele apresenta a obra dele. Ele diz, olha, entenda uma coisa, eu sou real, eu sou vivo. Eu passei todo um processo para salvar você. Morri, ressuscitei. E a minha ressurreição é para sempre, ou seja, não é algo que é hoje e amanhã não existe. Mas eu sou vivo e vivo para sempre. Isso é uma garantia. Ou seja, Jesus é conosco hoje, amanhã e sempre. Ele não perde a validade na nossa vida. Ele é real. Você fala e Ele ouve. Você quer presença e Ele está presente. E você pode sentir. Tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Cristo que você adora, o Cristo que você busca a unção de vida e de graça sobre sua vida, através das mãos dele. O Cristo que tira o medo do teu coração e que se mostra presente, início e fim de tudo na sua vida. E começo também, depois do fim. É aquele que tem a chave da morte e do inferno. Se ele fechou a morte em relação à sua vida, ninguém abre. E se ele fechou o inferno em relação à sua alma, ninguém abre. Ou seja, você não se perde, você não morre eternamente. Porque está nas mãos do Senhor a decisão da vida e da morte. Se Cristo é essa realidade que João viu, ouviu e creu, nós devemos também ver, ouvir e crer. E assumir
essa atitude de adoração diante do Senhor. Cair aos pés dele todo dia, para receber sobre nós a mão poderosa do Senhor para nos abençoar. E enquanto ele nos abençoa, ouvir a voz dele dizendo: não tenha medo, levante, continue, persista, busque, avante, creia. O caminho é esse. Eu estou contigo agora, estarei contigo amanhã. Não se preocupe com morte, com o inferno. Isso aí tudo está nas minhas mãos e não será liberado sobre sua vida. Eu sou Jesus. Apenas adore. Apenas creia. Apenas esteja comigo. E verás a diferença entre o que crê e o que não crê. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Talvez agora mesmo você sinta a necessidade de cair aos pés do Senhor. E cair já sem força, como morto, porque está esgotado de tanta luta, tanto pavor, de tanta decepção. Caia aos pés do Senhor. Deixe suas forças diante dele. Deixe também seu problema, sua angústia, seus temores, e perceba que a mão dele está sobre sua vida, para te abençoar, para te levantar. E através do Espírito Santo ele está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu estou vivo, eu estou presente com você. Na sua vida. Não tenha medo. A morte não chegará à tua tenda. O inferno não chegará à tua alma. Porque eu tenho uma chave. O que eu fecho, ninguém abre. O que eu abro, ninguém fecha. Apenas adore o meu nome. Apenas creia. E você verá a glória de Deus. Eu te louvo, Deus, pela tua palavra. E te peço todo dia, Deus, que nos dê a atitude de adorador, para cair aos pés do Senhor e deixar diante dele nossa força, o que somos e temos, para receber essa mão abençoadora sobre nossa vida, para receber a palavra do Espírito no nosso coração dizendo: não tenha medo, Jesus é real, não é nenhum enfeite, não é nenhum ídolo, Ele é Deus real. Apenas creia e verás a glória de Deus. Eu te louvo, Deus, pela tua palavra, porque ela não voltará vazia. Ela já tem trabalhado no nosso coração agora mesmo. E ela já tem moldado o nosso coração para que ele seja adorador. E nós temos para onde correr, para onde ir, nos refugiar em teus braços, porque tua palavra nos indica esse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.